Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 13 de novembro. E eu abro essa edição falando sobre o calorão que atinge grande parte do país. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta de grande perigo para 13 estados e o Distrito Federal, devido à forte onda de calor que atinge ao menos 1.100 municípios brasileiros. Na manhã de hoje, os termômetros no Rio de Janeiro chegaram a 42,5 graus, com sensação térmica de mais de 52 graus. São 3 dias seguidos de sol intenso na cidade. As altas temperaturas também devem ultrapassar os 40 graus em Campo Grande e Cuiabá. Já aqui em São Paulo, os termômetros devem registrar 37 graus na tarde de hoje. Com tanto calor, quem precisar sair para a rua é bom se proteger com protetor solar, boné e beber muito líquido. E mudando de assunto, olha só, a Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje mais de 20 mandados contra traficantes e agiotas. A suspeita é que os alvos movimentaram cerca de 50 milhões de reais. As polícias federal e civil cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão temporária nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. A Operação Reféns tenta combater um esquema de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extorsão e agiotagem coordenado por uma organização criminosa. O grupo é acusado de fazer movimentações financeiras suspeitas que ultrapassam 50 milhões de reais. As ordens judiciais estão sendo cumpridas nas cidades mineiras de Pocrane e Ipanema. Cada um dos presos na operação desta segunda-feira deve responder por um ou mais dos seguintes crimes: lavagem de dinheiro, extorsão, tráfico de drogas e agiotagem, com penas máximas de até 15 anos. Os detidos devem ser encaminhados ao sistema prisional, onde vão ficar à disposição da Justiça. E o Banco Central fechou o cerco contra fraudes bancárias e perdas financeiras. Os casos suspeitos devem ser compartilhados entre os bancos em até 24 horas. O compartilhamento das informações relativas a indícios de tentativas de fraudes por meio de sistema eletrônico passou a ser obrigatória. O Banco Central determinou que bancos e instituições financeiras devem repassar essas ocorrências entre si em até 24 horas. O objetivo é de diminuir as fraudes, bem como as perdas financeiras. Nas informações a serem compartilhadas entre as instituições devem constar o tipo de transação, dados dos envolvidos, data e horário de tentativa de fraude, valor e o dispositivo eletrônico utilizado. A proposta foi aprovada em resolução do Conselho Monetário Nacional em maio e teve 6 meses para ser implementada. A mesma norma também estabelece que as instituições devem enviar até o dia 15 de cada mês uma declaração de conformidade do registro em relação aos dados e às informações sobre indícios de fraudes do mês anterior. Mas, para que as instituições possam compartilhar os dados, é preciso que os usuários concordem. Os clientes também vão ter livre acesso às informações. O registro não se aplica aos dados e às informações sigilosas relacionadas aos indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. E depois de mais de um mês de muita tensão, brasileiros e familiares que estavam desde o início da guerra na faixa de Gaza já estão voando rumo ao Brasil. O avião da Presidência da República, que foi até o Egito buscar o grupo, decolou do Cairo na manhã de hoje. A bordo estão 22 brasileiros e 10 parentes palestinos. A previsão é que o voo pouse por volta das 11h30 da noite em Brasília. Os 32 brasileiros que conseguiram deixar a faixa de Gaza no sábado pela fronteira com o Egito através da passagem de Rafah já estão voltando ao Brasil. Eles retornam com o avião VC-2 da Força Aérea Brasileira cedido pela Presidência da República. Antes de chegar ao Brasil, o avião que traz os brasileiros repatriados vai fazer o total de 3 paradas técnicas: em Roma, na Itália, em Las Palmas, na Espanha e na base aérea do Recife. Depois, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende receber o grupo pessoalmente na base aérea de Brasília. Os 32 brasileiros e familiares que conseguiram deixar a faixa de Gaza passaram a noite na cidade do Cairo.
Das 34 pessoas que pediram ao governo para serem repatriadas, entre elas 24 brasileiros e 10 familiares palestinos próximos, apenas 32 fizeram a travessia e deixaram a zona de guerra entre Israel e Hamas. O Itamaraty informou que 2 brasileiras do grupo original, mãe e filha, desistiram da repatriação e decidiram permanecer em Gaza, alegando motivos pessoais. Os combates entre Israel e Hamas seguem cada vez mais intensos. E no meio desse fogo cruzado, muitos hospitais pararam de funcionar por causa da guerra e vários pacientes morreram. Combates intensos entre as tropas israelenses e membros do grupo Hamas perto do maior hospital de Gaza. O centro médico Al-Shifa se tornou alvo de disparos e o Hamas afirmou que vários pacientes morreram por falta de eletricidade, entre eles bebês prematuros. O responsável pelos hospitais da faixa de Gaza alertou que a situação era catastrófica. O exército israelense nega mirar hospitais e acusa o Hamas, qualificado como terrorista por Israel, Estados Unidos e a União Europeia, de utilizar os locais como centros de operação ou esconderijos, o que é rejeitado pelo grupo. As forças israelenses prometeram que o país ajudaria a evacuar os bebês para um hospital mais seguro e indicou que seria aberta uma passagem para evacuar os civis de Al-Shifa para o sul. Israel prometeu uma aniquilação do Hamas depois do sangrento ataque executado em 7 de outubro, que, de acordo com autoridades, deixou cerca de 1.200 mortos. Desde então, a faixa de Gaza é alvo de bombardeios diários e de um cerco total que impede a chegada de suprimentos de água, comida e combustível. E ainda falando sobre esse assunto, a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos alertou hoje que suspenderá em 48 horas as operações de ajuda em Gaza devido à falta de combustível no território palestino, que se encontra cercado e devastado pelos combates entre Israel e Hamas desde o dia 7 de outubro. O anúncio foi feito pelo diretor da entidade, Thomas White, na rede social X, o antigo Twitter. O dirigente explicou que a falta de combustível vai privar 200 mil pessoas de terem acesso à água potável, uma vez que 2 dos principais fornecedores não têm como abastecer caminhões para efetuar a entrega do insumo. A agência informou também que uma de suas instalações em Rafah, no sul da faixa de Gaza, sofreu danos significativos após 3 ataques diretos da Marinha israelense no domingo. A entidade afirma ter registrado mais de 60 casos de danos colaterais ou ataques diretos contra sua infraestrutura, principalmente escolas que acolhem milhares de civis, durante as 5 semanas da ofensiva israelense contra o enclave palestino. A ONU informa que mais da metade dos 2.400.000 habitantes da faixa de Gaza estão deslocados e dependem totalmente de ajuda humanitária para sobreviver. E nós ficamos aqui na torcida para que esse conflito termine logo, né? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo início de semana para você e muito obrigada pela companhia. Até mais.